Boa noite, graça e paz. Amém. É bom quando a presença dele nos constrange, quando a presença dele nos toca. Sentado, feche teus olhos. Fale com o Espírito Santo e diga para ele: Espírito Santo, me leva a uma nova realidade. Diga a ele: Espírito Santo, me leva a uma nova dimensão. Me leva a uma realidade que eu ainda não conheço. Me leva a uma posição em Cristo que, por mais que meu espírito já esteja lá, mas que a minha alma ainda não experimentou. Ô Espírito Santo, só o Senhor pode nos libertar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só o Senhor pode nos fazer viver realidades. Só o Senhor pode nos fazer conhecer o Cristo ressurreto. O Cristo que venceu a morte, o inferno, o diabo, a pobreza, a maldição. Obrigado. Obrigado, Espírito Santo, por habitar em nós, por nos ensinar, por nos convencer. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Aleluia. Se você já encontrou, olhe para mim. Na nossa caminhada, na nossa jornada, nós vamos adquirindo experiências. O seu tempo de caminhada cristã, inevitavelmente, traz experiências. E essas experiências, ela tem o seu lugar. Ela gera em nós, não estou falando agora do Senhor, ela gera em nós memoriais. Então, tem um lado muito positivo da experiência, quando nós estamos diante de algo, e nós levamos a nossa memória a outras guerras, a outras coisas que nós já vencemos. Então, uma experiência, ela pode ser muito positiva diante de uma circunstância, se você lembrar do que você venceu, da vitória que Deus te deu lá atrás, e você pode dizer como Davi, diante do desafio de Golias, quando falava com Saul: assim como o Senhor me deu a vitória sobre o leão e sobre o urso, Ele me dará a vitória sobre esse gigante. Ele estava fundamentado, ou ele estava se fundamentando na experiência. Então, a experiência, ela tem o seu lado positivo. Porém, a experiência pode nos levar ao automático. A experiência, ela pode nos respaldar em relação ao passado, mas nos colocar no automático em relação ao futuro. Dá para entender o que eu estou falando? Eu não posso pegar o método do passado e usar no futuro. Eu posso pegar a experiência do passado, mas buscar entender o que Deus, ou como Deus quer se mover no futuro, ou nesse tempo. Ou seja, a experiência, ela tem o seu lugar, mas ela pode me atrapalhar de me mover no vento presente do Espírito. A experiência pode me ajudar em relação ao passado, mas ela pode me fazer mecanizar
ou ignorar a maneira, o modo como Deus quer fazer agora. Jó capítulo 1, versículo 1. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Olha o versículo 13. Capítulo 1, versículo 13. Sucedeu um dia que... Deixa eu ver se é isso que eu quero. Não. Versículo 7, perdão, versículo 7. 1:7. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Essa é a condição de Jó, um homem íntegro, reto, que se desvia do mal. O livro de Jó começa assim. O versículo 1 fala dessa característica desse homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O escritor começa falando isso no versículo 1, e o próprio Deus, falando para o diabo, ratifica aquilo que o escritor está dizendo, que Jó era íntegro, era reto. Ou seja, Jó, ele tinha uma condição. Só que o desfecho da vida de Jó sai fora de tudo aquilo que Jó conhecia. O desfecho da vida de Jó sai fora de tudo aquilo que ele entendia. Era outra realidade, era outra dimensão. O livro de Jó é composto de 42 capítulos, onde os únicos 2 capítulos que fala do diabo é o capítulo 1 e o capítulo 2. Do capítulo 3 até o capítulo 42, o diabo não está mais em cena, ele saiu. Tem gente que pensa que o livro de Jó é o diabo inteiro. Não, o diabo só está no capítulo 1 e no capítulo 2. Os outros 40 capítulos não tem mais o diabo, nem o nome dele aparece mais. E no capítulo 1 e no capítulo 2, Jó venceu o diabo. Só que vencer o diabo era uma condição que ele tinha de ser íntegro e justo e reto diante do Senhor, porque nenhum homem é reto diante dele. Então, se ele tinha essa condição, era a condição que ele tinha diante de Deus. Ninguém é reto por si só, ninguém é íntegro por si só. Então, no capítulo 2, ele vence, em 2 capítulos ele vence o diabo. Mas do capítulo 3 em diante, Jó entra numa guerra pessoal, na sua faculdade, no seu entendimento, na sua intelectualidade, no seu nível de experiência que ele tinha. Ele entra numa crise, porque ele começa a questionar o que ele estava passando, baseado em tudo que ele conhecia, baseado na sua integridade, na sua justiça. Ele passa a questionar. Por quê? Porque o que estava acontecendo estava fora da sua esfera de experiência, estava além das suas realidades. Deus queria levar Jó para uma outra dimensão. E Jó queria lidar, ou Jó estava tentando lidar com o presente baseado no passado. Novamente, deixa eu te falar, as experiências têm o seu lugar, elas são boas. Elas geram memoriais, elas nos dão troféus. Mas eu preciso entender que Deus não me chamou para andar por métodos, Deus me chamou para andar por vida. Deus não me chamou para ser metodológico, Deus me chamou para ser orgânico.
O vento sopra onde quer, ouvimos a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido, que é guiado pelo Espírito. As nossas experiências têm os seus lugares, mas Deus é orgânico. A vida de fé não é um caminho que eu sei, é um caminho que eu confio. A fé não é um lugar do eu sei, é eu creio. A fé não é uma estrada conhecida, é um relacionamento estabelecido. Eu não sei como é que vai ser, mas eu sei que vai ser. Porque pode não ser como foi da outra vez. Jesus fez milagres de maneiras diferentes, curava um cego de um jeito, o outro cego ele curou do outro. Por que eu quero que você entenda isso? Porque quando nós deixamos de viver no sopro, no vento do Espírito, nós passamos a criar métodos. Nós passamos a fazer daquilo que é orgânico algo mecânico. Deus não criou o homem para viver a partir dos seus planos, Deus criou o homem para viver a partir dele. Deus não criou o homem para ter os seus próprios projetos, Deus criou o homem para andar nos projetos, ou melhor, no propósito dele. Pastor, mas não tem mais, a vontade dele é agradável, é boa, é perfeita, a vontade dele é melhor que a sua, é melhor que a minha. Então, Jó, ele entra no mundo fora de tudo que ele tinha vivido. Por quê? Porque ele está olhando para a sua vida e dizendo, eu não fiz nada de errado, mas tudo de ruim está acontecendo na minha vida. Ele está dizendo, eu faço tudo certo. Ele chega no momento que ele diz, eu sou justo e Deus tirou o meu direito. Ele chegou nesse nível de loucura. Eu sou justo e Deus tirou o meu direito. Então o problema na vida de Jó não era o diabo. O problema na vida de Jó era ele mesmo. Porque ele estava preso ao ontem, sem se abrir para aquilo que Deus estava querendo fazer. E aí ele passa a viver um processo, onde não era mais uma questão do diabo, o diabo tinha sido vencido. A questão agora era a mente dele, o entendimento dele. Eu tenho dito para vocês por diversas vezes que nós estamos a um pensamento do que Deus tem para nós. Eu ouvi um homem pregando uma vez, eu ouvi uma mensagem uma vez, de um homem, que fala muito sobre mentalidade, e ele disse que uma vez, ele acordou no hotel, foi tomar banho, estava no hotel, ele ia ministrar para pastores, e acordou, foi para o banheiro tomar banho do hotel, e pegou o sabonete, tomou banho, e tal, e passou o sabonete, e depois se enxagou, né, entrou debaixo do chuveiro, quando ele sai do banheiro, começa a se enxugar, e quando ele está se enxugando, ele fala, peraí, estranho esse sabonete. Ele se dá conta que o sabonete não sai espuma. E aí, ele coloca a toalha no lugar e volta lá para o box. E ele olha que o sabonete estava envolvido naquele plástico. E ele usou o sabonete, depois ele acha estranho porque o sabonete não espumava. O problema não era que ele não usou o sabonete, é que o sabonete estava protegido e ele precisava tirar a proteção para desfrutar do sabonete. E é isso que acontece na nossa mente. Às vezes o nosso pensamento está bloqueando a gente de usufruir aquilo que Deus nos deu. Por isso que eu digo que nós estamos a um pensamento daquilo que Deus tem para nós. Os nossos medos do passado, ou até mesmo as nossas experiências,
tem nos impedido de avançar, de viver, os nossos confortos, o medo do novo, de entrar em lugares novos, de assumir posições novas, de viver novos relacionamentos. Muitas vezes isso significa uma mudança de empresa. E Jó entra numa briga, e para ajudar essa briga de Jó, tem 3 amigos, que estão o tempo todo batendo nele, porque Jó está dizendo que ele é justo, Jó está dizendo que ele fez tudo certo, e os amigos dele estão dizendo que ele está em pecado. Quem estava certo? Nenhum dos dois lados estava certo. Jó não era justo daquele tanto, ou pelo menos ele não era justo para colocar a sua justiça comparando a justiça de Deus. Claro que ele era justo, Deus havia dito, mas ele não era justo para combater diante de Deus e dizer: Senhor, eu sou justo, o Senhor tirou meu direito. Jó estava embriagado com aquilo que ele tinha desenvolvido na sua jornada. Deus sempre vai ser Deus, irmãos. Nós não vamos andar com Deus porque nós entendemos, Ele é Deus. Ele nos criou, nós somos a criação dele, por mais que saímos dele também, fomos feitos no espírito e criados no corpo, mas ele é o Criador, nós temos limites, Deus é ilimitado. Nossa dimensão não alcança a dimensão dele. Nós temos o mesmo DNA que o dele, mas nunca alcançaremos a dimensão. Nós temos começo, humanamente falando, temos começo, meio e fim. Ele não tem começo e ele não tem fim. Então, é importante nós entendermos que na caminhada o que precisa ser estabelecido é confiança, nem sempre é entendimento. Hebreus 11:3 diz: pela fé entendemos. Não entendemos pela fé. Pela fé entendemos. Você crê e entende depois. Você não vai entender antes para crer depois. O que nós precisamos entender é que a vida cristã ela é orgânica, ela é pelo Espírito. É o Espírito que nos move. É Ele que desfaz e Ele refaz novamente. E nós precisamos nos render a Ele e dizer: olha, para mim está muito bom desse jeito, está muito legal, está muito gostoso dessa forma. Mas se é o Senhor que está fazendo, vai ser melhor. Está muito cômodo tudo isso. Mas se é o Senhor que está fazendo, eu me rendo a isso. Abra no capítulo 42 do livro de Jó. Versículo 1. Acharam? Então respondeu Jó ao Senhor. Aqui é o final do processo. É o último capítulo do livro. Um capítulo com apenas 17 versículos. Já tinha passado todo o processo. Jó já tinha caído em si. E ele diz... E aí começa o capítulo 42. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos. Tem algumas versões que fica melhor essa palavra planos. Bem sei que nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Por quê? Porque Ele é Deus. Isso daqui pode te preocupar, mas isso daqui também pode trazer um descanso. Eu bem sei que o Senhor tudo pode, e nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Quem é aquele, que na verdade ele está falando dele mesmo, quem é aquele que, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Ele diz: na verdade, falei do que não entendia, coisa maravilhosa demais para mim, coisa que eu não conhecia, mas Jó conhecia o Senhor. Só que ele está dizendo: o que eu falei de um lugar, o que o Senhor estava querendo fazer, ou querendo me levar, era outro lugar. A tua experiência serviu para aquilo,
Você sabe quantos gigantes Davi derrubou com estilingue? Sabe quantos? Só um. Mas ele derrubou mais gigante? Derrubou, tem mais gigante que ele venceu. Mas os outros já foram com espada. Você precisa entender que o estilingue serve para um dia, não para uma vida. Você sabe quantos homens Sansão matou com a queixada de jumento? Ele matou 1000 homens. Mas sabe o que ele fez com a queixada? Ele não levou para casa. Ele jogou a queixada fora. O problema é que a gente acha que a queixada que Deus deu para nós é para a vida inteira. E se deixar, a gente faz a campanha da queixada. Que é a queixada da vitória. Deus está te dando uma queixada para a vitória. Deus nunca te deu nada para a vitória sempre foi dele. Deus sempre usou meios, uma queixada, um estilingue, ele usou qualquer coisa, mas a vitória não vem de coisas, a vitória vem dele. Dele, por ele, para ele. Eu não posso colocar minha fé num amuleto. Eu não posso colocar minha fé num adesivo de um carro, num chaveirinho. A minha fé está no autor dela, que é Cristo Jesus. Ele é o autor e consumador da minha fé. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei de coisas que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. 4. Escute-me, pois havia dito e eu falarei. Escuta-me, pois havias dito e eu falarei, e eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu te conhecia, ele não conhecia só de ouvir falar. Ele tinha experiência com Deus. Deus tinha rodeado ele, abençoado ele. Mas o que Jó está dizendo, ele não está mentindo. Ele só está dizendo, baseado no que eu te conheço agora, de tudo que eu conhecia, era só de ouvir falar. Nós temos aprendido aqui que a questão nunca está no milagre, mas quem fez o milagre. A questão nunca é o resultado, mas o processo. É aí que está a diferença. Se eu me apego ao milagre e ignoro quem fez o milagre, da próxima vez eu vou sofrer da mesma forma, porque o milagre é indicativo, o milagre aponta. Aponta para quem? Para um Deus que faz milagre, sim, mas que sobretudo Ele não faz, Ele é. Porque Deus não faz porque Ele é bom. Ele é bom, por isso que Ele faz. Dá para entender? Não é o que Ele faz que define Ele, é quem Ele é que faz Ele fazer. Então o milagre não revela simplesmente o poder, a ação de Deus fora de Deus. O milagre revela o poder de Deus que aponta para o seu caráter, para a sua natureza, quem Ele é. Deus não é poderoso porque Ele tem poder. O poder é o reflexo da natureza dEle. O poder não é algo que Deus tem, Ele se transforma e vira poderoso e Ele usa o poder. Não, Deus não tem poder, Ele é poder. Deus não tem amor, Ele é amor. Ele não tem vida, Ele é vida. Então tudo que Ele faz é uma expressão do seu caráter. O seu poder é uma expressão do seu caráter. O seu amor é uma expressão do seu caráter. A sua natureza, a sua santidade é uma expressão do seu caráter. E quando eu entendo a ação de Deus em meio a um problema, o agir de Deus, eu conheço o caráter de Deus. E da próxima vez que eu passar por aquela situação, o caráter de Deus que eu conheci me trará descanso em meio àquela situação. Quando isso não acontece, eu me apego ao milagre e vejo simplesmente o resultado, da próxima vez eu vou sofrer como eu sofri anteriormente. Pastor Heber nos ensinava que o que Deus fez uma vez, Ele faz para sempre.
O que Deus fez uma vez, Ele faz para sempre. Quando Ele te curou para sempre. Quando Ele te abençoou para sempre. Porque o que Ele está fazendo não é para revelar uma ação, é para revelar um caráter. Para revelar uma natureza. E o que Deus quer no meio de uma situação é que você conheça um pouco mais dEle. Você estava passando por uma crise financeira e Deus foi lá e mudou a tua história. O que Ele quer é que você conheça que Ele é um Deus que prospera. Uau, olha o que Deus me deu, ok? Que bom que Ele me deu isso daqui. Mas é porque Ele é isso. Então, da próxima vez que eu estiver diante de uma circunstância, eu conheci um Deus que se revelou no meio daquilo. É por isso que os nomes que foram dados a Deus, no Antigo Testamento, no Velho Pacto e no Novo Pacto, não tem nenhum desses nomes, Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Shalom, Jeová Tzidkenu. Não tem nenhum desses nomes no Novo Testamento, no Novo Pacto. Porque no Novo Pacto, quem revela Deus não é uma ação, é uma pessoa. Quem revela Deus no Novo Testamento é o Cristo. Ninguém jamais viu o Pai, mas o Filho que estava no seio do Pai o revelou. Então Cristo disse, eu deixo-vos a minha paz vos dou. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele é a nossa vitória, Ele é a nossa paz. Então lá atrás, quando Deus trouxe paz, houve um Jeová Shalom. Quando Ele trouxe uma provisão lá no Monte Moriá, Ele foi o Jeová Jireh. Mas no novo pacto, Cristo é a expressão do Pai. Por quê? Porque lá atrás Deus era reconhecido por uma ação. No novo pacto, Deus quer ser reconhecido pelo Filho. Quem vê o Filho, vê o Pai. Quem tem o Filho, tem o Pai. Então conhecer Jesus é conhecer o Pai. Viver um milagre não é simplesmente desfrutar de uma ação de Deus. Não, é desfrutar do caráter de Deus. E aquilo que Deus faz é reflexo do seu caráter. Por ser reflexo do seu caráter, é o que Ele sempre vai fazer. É o que Ele sempre vai fazer. É o que Ele sempre vai fazer. Eu conheço Deus, Ele faz assim. E por que Ele faz assim? Porque Ele é. Ele é o bom Pai. Então, as nossas experiências são maravilhosas, têm o seu lugar, mas ela pode nos atrapalhar de viver o novo que Deus tem para nós. E não são só as experiências ruins, as experiências boas também. O vento sopra, irmãos. E o vento está soprando. Escute, o vento está soprando. Eu não estou falando só do lugar, eu estou falando do Brasil e das nações. Uma chave virou, algo novo está acontecendo, um novo dia está nascendo, um cenário está sendo formado, está quase pronto. Escute, um novo dia nasceu, uma chave virou. Não é só no Brasil, eu não estou falando só da igreja local. As pedras, só usando termos, tá? As pedras do xadrez estão sendo mexidas. É tempo de discernimento. É tempo de mergulharmos para conhecermos realidades e dimensões que já são verdades do nosso espírito, mas que ainda nós não tocamos nela com a nossa alma. Precisamos, irmãos, nos desarmar, precisamos nos render. Nos render ao quê? Ao que Deus está fazendo. Aquilo que Ele está fazendo. Pastor, o senhor consegue enxergar tudo? Não, eu consigo enxergar quase nada. Mas eu sei. E como é que você sabe? Eu não sei como eu sei, mas eu sei. Que algo mudou. Algo mudou, uma chave virou. E essa chave, eu vejo que ela virou de forma coletiva, porque é a igreja do Senhor na terra. Não só no Brasil, na terra.
Mas a igreja na terra é como um corpo. Ela é tipificada por um corpo, ela é apresentada como um corpo, que é um corpo mais rica em membros, em detalhes. E você faz parte dessa riqueza, dessa movimentação, do que Deus está fazendo. Às vezes, que ele está fora, era o que Jó dizia: eu fiz tudo certo, aonde foi que eu pequei, aonde foi que eu errei. Deixa eu te falar, olhe para mim. Existem catástrofes na nossa vida que veio como um milagre de Deus. Eu não estou falando de mandar doença para ninguém, eu estou falando de catástrofe que nos obriga a nos movermos. Para aceitarmos o que Deus está fazendo. De outra forma, nós não soltaríamos o velho. A Bíblia diz que ninguém tendo bebido o vinho o velho, que é o novo, porque diz que o velho é melhor. A palavra que tem estado no meu coração nesses dias é realidade. É tempo de vivermos realidades. É tempo de sairmos do que sabemos e entrarmos no lugar desconhecido. E quando eu falo de desconhecido, é desconhecido para o momento, mas nós sabemos quem é. É desconhecido a circunstância, mas nós sabemos quem é. Porque Deus nunca leva a gente para um lugar geográfico. Ele sempre leva a gente para uma pessoa que é Cristo. Ele sempre leva a gente para Cristo. Então, o que nós precisamos nesse tempo é nos abrir para vivermos as realidades que Deus quer manifestar nesse tempo. Para vivermos aquilo que Deus quer manifestar nesse tempo. Não é mais tempo, irmãos, de simplesmente frequentarmos uma igreja. É tempo de nós funcionarmos na nossa posição do corpo. Não é mais tempo simplesmente de estar dentro de uma igreja. É tempo de funcionarmos na nossa posição do corpo. É tempo de nós assumirmos o propósito que Deus tem para a nossa vida. É tempo de nós aceitarmos isso. Pastor, isso vai mexer comigo? Vai mexer com a minha estrutura? Vai me colocar no novo? Vai. Só que deixa eu falar para você, você pode não aceitar o novo, mas você vai morrer no velho. Você sabe que tem gente que morreu na unção passada? Tem gente que aprendeu a ver Deus se manifestar de uma forma que as pessoas caíam na unção, e ainda hoje cai. E não tem nada de errado nisso. Mas tem gente que quando vê o mover e não vê ninguém cair, não acredita que seja assim. Por quê? Porque fizeram de um mover um método. Irmãos, uma das passagens que mexe muito comigo em relação à movimentação de Deus nas nossas vidas é quando Elias liberou o decreto que não choveria sobre a terra, e durante 3 anos e 6 meses não choveu. E Deus o conduziu para o riacho de Querite, aonde havia um riacho, e o corvo trazia comida de manhã e à tarde para ele. Até aí para mim está tudo ok. Deus conduzindo o profeta para um lugar de provisão. Mas diz a Bíblia que um dia o riacho secou e o corvo não veio. E o que me assombra não é o riacho ter secado e o corvo não ter vindo. O que me assombra é Deus não ter falado para Elias. Ou pelo menos nós não lemos na Bíblia. E Deus disse para Elias: sai daqui. Eu vou secar, eu vou te levar para um outro lugar. Não, Deus não fala com Elias. Simplesmente a gente lê na Bíblia que o riacho secou e o corvo não veio. E eu pergunto, por que o Senhor não falou antes? Sabe por quê, queridos? O meu entendimento é que às vezes nós só nos movemos de formas circunstanciais.
Às vezes nós precisamos, não é a maneira predileta de Deus, não é a maneira favorita de Deus. Deus quer nos falar conosco e quer que nós andemos através da sua voz, mas nós preferimos a circunstância. E aí nós achamos que Deus está usando a circunstância para nós, para nos tratar. Não, Ele não está usando a circunstância, é que pela voz dEle nós não nos rendemos. Nós não nos rendemos pela voz dEle, e aí nós temos que nos mover pela circunstância. O riacho secou, da onde que eu vou beber água? Não tem. O corvo não veio, da onde que eu vou comer? Não tem. Qual é a única opção? Ou melhor, tem duas, mas no final acaba sendo uma só. A opção é ficar e morrer ou sair. E ficar e morrer, não sei se é uma opção. Mas sair, às vezes é isso. Secou, acabou. Acabou, não tem mais. E agora? É como se você chegasse no mercado, acostumado a comprar, por exemplo, um tipo de margarina, de manteiga. E você está num lugar, lá no sertão da Bahia, onde só tem uma mercearia. E você vai ficar lá uns 2, 3 meses, naquela cidade. E só tem aquela mercearia. Para nós aqui ouvirmos que só tem uma mercearia, aqui é um absurdo. Mas lá tem cidadezinha que só tem uma mercearia. E não tem a marca que não, eu só uso Quali. Lá você vai ver que Quali qualquer. Ou qualquer uma que tiver, você vai comer. Qual que você usa? Não, eu não uso só a Quali, eu uso qualquer. Por quê? Porque a falta do que você só comia naquela faz você comer o que tem. Porque quando você tem opção, você escolhe. Quando você só tem uma só, você não tem escolha. E às vezes, quando Deus quer nos colocar no novo, Ele tira o velho. O velho acabou. Acabou o velho. Ninguém tendo bebido o vinho velho que é o novo. Deus vai lá e deixa acabar o velho. Ali, e o velho? Acabou. Vai chegar quando? Não vai. Não tem previsão. Você resiste um dia, 2 dias, 3 dias. Mas chega uma hora que você não resiste mais. Você se rende. Quando Deus quer nos levar para um novo mover, Ele faz o mover anterior secar. Quando Deus quer trazer uma nova movimentação, a movimentação anterior é paralisada e você fala, cadê? Até hoje tem gente procurando a movimentação dos cultos, onde tinha muito demônio. Naquela época o culto era maravilhoso, era demônios se manifestando. Olha como é que o culto era maravilhoso, irmãos. Era medido pelo nível de demônio que se manifestava. Aquela época era boa, hein, pastor? Já começava o culto manifestando demônio. Pensa no culto bom. Eu não estou falando que isso não possa acontecer. E eu acredito, irmãos, que nos próximos tempos isso vai acontecer de uma forma muito, muito real. E não só dentro das 4 paredes, mas na rua. Nós estaremos encharcados com a realidade da presença de Deus. E nós veremos manifestações em vários lugares. O que Deus vai fazer nos próximos anos não cabe dentro de um templo, não cabe dentro de um ginásio, não cabe dentro de um estádio, não cabe o que Deus vai fazer. Não cabe. Não cabe o que Deus vai fazer. O que nós precisamos é nos abrir para aquilo que Ele quer fazer nesse tempo. É nos abrir para aquilo que Ele quer fazer. Irmãos, eu de tempos em tempos eu quero falar o que Jó falou. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Depois de alguns anos eu quero dizer novamente. Nós cantamos aqui, eu quero conhecer Jesus. E está errada essa canção? Não. Uma eternidade, 2, 3, não dará, não será possível para conhecer. Você conhece e percebe que não conhece. Aí você conhece, e chega no lugar e percebe que não conhece. É assim. Então de tempos em tempos vai ser necessário diante de uma nova realidade. E Deus é um Deus de novas realidades. Deus não muda, mas se move de forma diferente. Ele não muda, Ele é imutável, mas Ele se move de forma diferente. Não tente colocar Deus dentro de um método. Não tente. Ele não faz dessa forma.
Ele não faz. Deixa eu te falar uma coisa, escute isso. Às vezes, a sequidão que você está sentindo no seu interior, e eu sei que essa palavra é direta para pessoas aqui. A sequidão que você está sentindo no seu interior e você não tem sentido por quê. Desculpa, você não sabe por quê. Não é porque você fez alguma coisa errada. Porque geralmente a gente pensa assim: por que eu estou seco desse jeito? Não é porque você fez algo errado. É porque o Senhor quer te colocar em algo novo. Alguns de vocês têm dito: faz tempo que eu não desfruto mais da presença dEle como eu desfrutava. O que aconteceu? Não aconteceu. Eu deixei secar para te dar algo novo. Parece que eu cheguei nesse lugar. Acabou. É novo. O que eu tenho para você, você não conhece. O que eu tenho para você, você nunca viu. Não secou porque você fez algo de errado. Secou porque Ele deixou acabar. Para que você se abra para o novo. O novo tempo. Um novo dia. Uma nova fome. Uma nova realidade. As experiências foi boa. Mas a maneira como você se movimentou não serve para esse novo tempo. Serviu para aquela época, não serve agora. Foi bom para aquela época, não é para agora. Esteja sensível às mudanças nesse tempo. Esteja sensível às mudanças nesse tempo. Esteja sensível. Senão você vai precisar de circunstância para entendê-las. Por favor, feche teus olhos e ouça com os olhos fechados. Ouça com os olhos fechados. Ouça, eu sei que tem palavras diretas sendo liberadas aqui. Jó era quem ele era, mas diante de todo o processo, ele sofreu porque ele estava preso no que ele tinha vivido. E o que Deus queria para Jó era levar uma nova realidade, uma nova dimensão. Eu não sei, eu vou falar algo do meu entendimento. Talvez o livro de Jó poderia ter 10 capítulos. Talvez o livro de Jó poderia ter 15, 20 capítulos se ele tivesse entendido antes. Mas precisou de 42. Por que o senhor acredita que poderia ter tido 15? Porque quando ele entendeu, não teve mais capítulo nenhum. No 42 ele entendeu, não precisou do 43. Se ele tivesse entendido no 15, não precisava do 16º. Ei, tem coisa na sua vida que acaba na hora que você se render. Tem coisa na sua vida que acaba. O deserto acaba quando você entende. O milagre acontece. A provisão vem quando você se rende. Mas sempre foi por aqui, sempre vem por aqui. Não vai vir mais por aí. Não vai ser mais desse jeito. A igreja que vai se mover nos próximos tempos é uma igreja orgânica. 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 Eu não estou falando que não terá métodos, mas não serão os métodos que vão trazer crescimento, não serão os métodos que vão trazer resultados. O Senhor vai acrescentar, os métodos vai servir para organizar. A igreja que Ele vai levantar, os homens que Ele vai levantar, as mulheres que Ele vai levantar, são homens orgânicos, que estão inseridos no organismo. Só feche teus olhos. Realidade espiritual. Eu vejo
Se renda a Ele. Do meu coração. Se renda a Ele, se renda a Ele, se renda a Ele. Olhe em teus olhos e segura em tuas mãos, pois vives eternamente em mim. Nada é igual a tua voz. Lindo Jesus, lindo Jesus. Nada é igual à sua voz. Nada é igual à tua voz. Reconheço em qualquer lugar. Nada é igual ao teu olhar. Me cativa e fascina. Eu vejo o sol alegria de te encontrar. Estás no jardim do meu coração. Olhe em teus olhos e segura em tuas mãos, pois vives eternamente em mim. Nada é igual à tua voz. Lindo Jesus, lindo Jesus. Nada é igual à sua voz. Nada é igual à sua voz.
vai mudar o fato. Nada vai mudar o fato que eu sou dele, que ele é meu para sempre. Nada. Nada vai mudar o fato que eu sou dele, que ele é meu para sempre. Nada vai mudar o fato que eu sou dele, que ele é meu para sempre. Aleluia. Para algumas pessoas aqui, algumas coisas estão mudando. Mudança de emprego, mudança de entendimento. Isso é tempo de transferência, irmãos. Isso é tempo de transferência de riqueza. Esse é tempo de transferência. Existe uma transição acontecendo no nosso coração. Um novo tempo, um novo dia. Uma nova unção. Uma nova unção. Uma nova realidade. Você vai viver coisas que você nunca viveu. Você vai desfrutar de coisas que você nunca desfrutou. Você vai entrar em lugares que você nunca entrou. Você vai entrar em lugares que você nunca entrou, nunca entrou, nunca entrou. Oh, xarandaralabacandaralabaçô, decandarabaçô. Para algumas pessoas isso não faz o menor sentido. Mas aguarde. Aguarde, isso não é para tempo distante, isso é para pouco tempo. Pouco tempo. Algumas coisas acontecerão de uma forma muito veloz, muito rápida. A nossa alma precisa de um tempo para processar, mas o nosso espírito chega através de uma palavra. Racalabaçoto, ro cantaralabassure cantará. Ro cantaralabaçote, reba calabassore cantaralabaço. Rialabacoto, robe cantaralabassore randaralabacoto, ro. Sharandaralabacoto, robe cantaralabaçoye. Orralababalabacoto, robe cantaralabaço. Coloque de pé, por favor. Coloque de pé. Coloque de pé. Eu quero que você faça uma oração comigo. Eu não vou te induzir a nada. Só quero que você faça uma oração. Eu quero que você se entregue ao Espírito Santo. Só isso. Eu acho que você confia fazer isso, né? Eu quero que você ore e diga para o Espírito Santo: eu coloco toda a minha vida diante do Senhor. Você está disposto a isso? Eu coloco todo o meu ser, toda a minha casa, minha família, tudo que eu sou, tudo que eu tenho. Eu coloco à tua disposição. Eu me abro para a tua vontade, que é agradável, que é boa, que é perfeita.
Vamos. Você tem coragem disso? Você tem coragem disso? Se renda a Ele, por favor. Temos tanta fome. Ele sabe o caminho que você não sabe. Ele sabe o caminho que eu não sei. Ele vos guiará toda a verdade. Ele vos guiará toda a verdade. Ele vos guiará toda a verdade. Ele vos guiará. Se renda a Ele. A pessoa do Espírito Santo, se renda a Ele. Se renda a Ele. Senhor, temos tanta fome de Ti, temos tanta sede de Ti, nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma, só Jesus. Diga isso a Ele. Nada mais satisfaz minha alma. Levante sua voz e diga isso. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus. Só Jesus. Nada mais. Nada mais satisfaz minha alma. nada mais satisfaz Minha alma. nada mais satisfaz minha alma, só Jesus. Liga tuas mãos ao Espírito Santo, como sinal de rendição a Ele, por favor. Em sinal de rendição, a pessoa mais linda que você pode conhecer, a pessoa mais linda que pode te conduzir, Ele é a pessoa mais importante que você precisa conhecer. Ele é a pessoa mais importante que nós precisamos conhecer.
Ele é o relacionamento mais íntimo que nós precisamos ter. Ele, o Espírito Santo da verdade, o Espírito da verdade, o Espírito da verdade. Vamos aplaudir ao Espírito Santo.